Olá, crianças, bem-vindos para mais um domingo da nossa escola dominical. Que bom que você está aqui comigo, que bom que estamos mais uma semana na presença de Deus. Agora, feche seus olhos e vamos orar para engrandecer o nome do Senhor. Vamos lá? Senhor, meu Deus, nós agradecemos por mais um domingo, agradecemos pela tua presença, agradecemos pelo teu cuidado e amparo, Senhor. Obrigado por nós estar nos guardando, nos livrando, guardando nossa família, nossos amigos. Obrigado por não nos abandonar. Senhor, que essa aula fique gravada em nossos corações e em nossa mente, que nada venha tirar o nosso foco, Senhor. Nós te pedimos pelo poder do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós iniciamos semana passada mais uma lição. A tia Suzana começou com a lição 1. Agora chegamos à lição 2. Então, nós vamos hoje começar a nossa lição. Mas primeiro, vamos cantar um corinho para acordar, despreguiçar, né? Espero que todo mundo tenha tomado café, seja forte, alimentado, né? Vamos lá, vamos cantar um hoje bem simplesinho. Vamos cantar o Pedro, Tiago, João. Vamos lá? Pedro, Tiago, João, no barquinho. Pedro, Tiago, João, no barquinho. Pedro, Tiago, João, no barquinho, no mar da Galileia. No mar da Galileia. Lançaram a rede, mas não pegaram peixe. Lançaram a rede, mas não pegaram peixe. Lançaram a rede, mas não pegaram peixe. No mar da Galileia. No mar da Galileia. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado. No mar da Galileia. No mar da Galileia. O que aconteceu? Jogaram a rede, veio cheia de peixinhos. Jogaram a rede, veio cheia de peixinhos. Jogaram a rede, veio cheia de peixinhos. No mar da Galileia. No mar da Galileia. Aê! Hoje vamos falar sobre um tema. O que será que quer dizer o tema de hoje? Nossa aula 2, hoje o tema quer dizer Deus se aborrece. Por que será que Deus se aborreceu? O que aconteceu para Deus se aborrecer? Será que às vezes a gente não aborrece Deus com nossas atitudes? Vamos ver o que aconteceu na história de hoje para Deus se aborrecer, não é verdade? Semana passada, então, vocês começaram falando de Adão e Eva, sobre a criação, como foi feito o paraíso, como tudo aconteceu, como Deus formou Adão, como Deus formou Eva. Aqui hoje vamos continuar falando usando Adão e Eva. Então, hoje nós vamos dar continuidade àquela história que a tia Suzana começou na aula passada. Então, se você não assistiu aquela aula, depois você assiste para você entender tudo certinho e ficar tudo gravado na sua mente, para você poder repassar essa informação, não é verdade? Então, vamos à nossa lição. Lição 2, Deus se aborrece. Qual será o textual da nossa lição de hoje? Deixa eu te achar aqui. Vamos lá. Nosso textuário fica em Romanos, capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e todos afastados da presença gloriosa de Deus. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Mais uma vez. Todos pecaram e todos estão afastados da presença de Deus. O que será que quer dizer? O que será que tem a ver isso com a nossa lição de hoje? Então, vamos continuar falando sobre nossos personagens Adão e Eva, que começamos na semana passada com a tia Suzana. Adão e Eva, né? Deus fez o paraíso, formou eles, deixou eles lá. Imaginem como aquele lugar devia ser lindo, perfeito, maravilhoso, um sonho de qualquer um estar lá, neste momento tão difícil que estamos passando
que muitas das vezes nem podemos, estamos podendo sair de casa. Imagine estar num paraíso, cercado de animais, cercado de árvores, ouvindo o som dos passarinhos, uma calma. Era o que eles tinham ali. Eles estavam no paraíso, eles estavam cercados de natureza, os bichinhos, tinham alimentos, tinham frutas, era só ir na árvore e pegar. Então, eles estavam muito felizes no Jardim do Éden. Era um jardim maravilhoso, cercado de animais, de árvores cheias de fruto e lindas plantas. Imagine como era tudo, era muito bom, muito legal. Um dia, algo terrível aconteceu. Não estava tudo indo bem. Do nada, algo aconteceu. Satanás apareceu, o nosso inimigo. Ele arquitetou um plano. Para o quê? Para tirar Adão e Eva daquele foco, daquele jardim. Ele arquitetou um plano que era destruir Adão e Eva, tirá-los daquela felicidade, tirar eles daquele paraíso. Isso mesmo, ele queria desfrutar a comunhão que os nossos pais desfrutavam com Deus. Então, aquela comunhão que Adão e Eva tinham com Deus, ele queria destruir, entendeu? Ele falou, não, vou tentar um plano, vou destruir, não quero essa comunhão que eles têm. Eles não vão continuar essa comunhão. O diabo ainda trabalha para nos separar de Deus. Então, não só naquela época que ele trabalhava para separar o povo da comunhão de Deus, não. Hoje estamos passando por isso. Quantas vezes estamos desanimados? Será que essa desanimação vem de Deus? Essa falta de ânimo, essa falta de vontade de fazer as coisas de Deus, vem o próprio diabo, o próprio Satanás lançando sobre nós armadilhas, né? Pensamentos sobre nós para nos afastar. Então, estão lembrados da árvore do conhecimento do bem e do mal? Acho que vocês lembram muito bem dessa árvore, nós já falamos muitas vezes. Então, havia uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus havia ordenado a Adão e Eva que não comessem nada dele, não podiam comer aquele fruto. Eles tinham todas as outras árvores para comer, mas aquela eles não poderiam comer. Era uma ordem dada exclusivamente por Deus. Ele ordenou, falou, não comam, não comam. E Deus sabe o que é melhor pra gente, né? E eles entenderam. Ai. Eles só precisavam confiar em Deus e obedecer aquilo que Deus tinha ordenado. Era só não comer daquela árvore. Eles poderiam fazer tudo. Eles poderiam comer de todas as outras árvores. Era só aquela que não poderia comer. Era só eles ter obedecido, confiado em Deus, que essa situação não teria acontecido. Deus falava com Adão e Eva no final da tarde. Imagine chegar ao final da tarde e você saber que Deus, pessoalmente, presencialmente, vai estar ali face a face falando com você. Não que hoje ele não fale, mas era uma forma totalmente especial que não dá nem para se comparar, não dá para entender e mensurar. Como deveria ser maravilhoso estar ali, né? Que maravilha poder conversar com o Criador ali no jardim todas as tardes. Os nossos pais estavam próximos do Senhor. Quando eu falo assim, pais, está falando no sentido Adão e Eva, porque eles foram os primeiros. Então aqui está se tratando como Adão e Eva, os pais, porque todo o resto de todas as famílias, todas as pessoas começaram por onde? Por Adão e Eva, porque eles foram o primeiro casal, a primeira família estabelecida por Deus. Então todos vêm a partir da linhagem deles. Então por isso que aqui eles falam pais, nesse sentido. Então quando a gente fala pais, que eles eram pais, tinham comunhão, os pais tinham comunhão com Deus. Nesse sentido, estamos falando de Adão e Eva. Não estamos falando dos nossos pais aqui neste momento. Estamos falando no sentido figurado como Adão e Eva. Então, Adão e Eva, eles tinham tudo. Deus falava com eles, tinham ali alimentos, eles estavam no paraíso, cercados de coisas bonitas, coisas lindas. Tinham alimentos a hora que quisessem, só não podiam comer daquela árvore. Eles só tinham que ter obedecido, confiado em Deus. Mas eles estavam todo dia próximos de Deus, ouviam a voz de Deus ali, entendeu? Desfrutavam do amor de Deus de uma forma sobrenatural que não conseguimos nem entender, nem imaginar como deve ter sido maravilhoso.
Porém, Satanás não estava satisfeito com aquele relacionamento. Então ele estava lá arquitetando o plano, planejando. Para quando desse uma brecha, ele atacar. É assim que ele faz com as nossas vidas. Então ele só vai ali arquitetando, observando. Quando a gente dá uma brecha, basta uma brecha, ele entra e destrói. Então, por intermédio da serpente, ele criou um plano. Então ele criou um plano, ele por intermédio de uma serpente, podemos dizer uma cobra, uma serpente. O inimigo questionou Eva sobre a ordem divina. A cobra falou assim, a serpente falou assim: é verdade que Deus mandou vocês que não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? O diabo sabia do que Deus havia ordenado. Ele jogou o quê? Estratégias, né? Estratégias. Ainda assim, continuou: vocês não morrerão coisa alguma. Então, a serpente falou assim: como assim? Ele falou que não é para vocês comerem daquela árvore? Vocês não vão morrer coisa alguma. Após Eva ter afirmado que Deus havia ordenado não comer daquele fruto. Satanás, ele é muito esperto. Ele não é uma pessoa burrinha. Ele arquitetou todo o plano. Então ele começou a desmentir todas as palavras que Deus havia falado para Eva e Adão. Ele começou a destruir tudo, distorcer tudo, para falar de outra forma que incentivasse Eva a comer aquele fruto. Então ele desmentiu as palavras do Senhor todinho. Com astúcia ele conseguiu convencer a quê? A comer aquele fruto. Falou assim: não vai acontecer nada não. Pode comer, pode confiar, vai por mim. Se você comer, você e Adão, vocês serão como Deus. Imagine que asneira, que besteira que ele estava falando e Eva acreditou. Eva acreditou, talvez Eva tenha se esquecido das palavras do amor de Deus por ela. O que aconteceu? Eva acabou comendo. Ela deu ouvido à semente. E não satisfeita, ela ainda levou a fruta, aquele fruto para Adão comer. Ambos comeram, ambos desobedeceram a Deus. Que triste resultado. Eles foram expulsos daquele jardim. É nesse momento que Deus se aborrece. Esse é o foco da nossa lição. Deus se aborreceu por ele ser desobedecido, porque eles tinham uma comunhão tão sobrenatural com Deus, de tanta intimidade, e eles não confiaram no seu melhor amigo, no seu pai, eles não confiaram em Deus, que de todas as tardes conversavam com ele, que cuidavam deles, que tinham criado aquele jardim para eles, criado eles. Então Deus se aborreceu com eles. E eles foram o quê? Expulsos do jardim do Éden. E tiveram que, a partir daquele dia, começar a trabalhar para comer. Então eles não precisavam trabalhar, eles tinham os frutos, era só ir nos frutos pegar. Então eles começaram a ter que trabalhar, caçar, construir, plantar. Para quê? Para ter o que comer. Eva falou, Deus ordenou que teriam dor de parto na hora de ter os bebês. Então essa dor que as mamães sentem foi algo falado por Deus lá no início. Então, tudo de errado que nós fazemos nos trazem consequências. Então, é isso que a lição está falando. Eles desobedeceram a Deus, eles tiveram consequências. Deus perdoa os nossos pecados? Perdoa. Mas tudo que fazemos, não só de mal, mas de bem, nos traz consequências. E cabe a nós pensar, será que eu quero plantar coisas boas ou coisas ruins? Porque tudo que eu plantar vai florescer. E eu tenho que fazer o quê? Pensar, será que eu quero que floresça na minha vida coisas ruins? Consequências ruins? Dor, sofrimento? Não. Eu quero coisas boas, porque mesmo com nós fazemos o certo, coisas ruins acontecem em nossa vida. Imagina se nós ficarmos ali fazendo coisas erradas. A nossa vida não anda, não vai para frente. Isso aconteceu com eles. Eles desobedeceram, tiveram as consequências, eles tiveram que enfrentar aquelas consequências. E se vocês lerem no livro, eles sofreram muito por conta das consequências.
E até hoje sofremos por conta do pecado que aconteceu lá no início. Hoje nós ainda temos que trabalhar. Hoje, se nós não trabalharmos, se o papai e a mamãe não trabalhar, eles não conseguem comida. Hoje as mamães ainda têm dor de parto para ter. Hoje ainda as consequências continuam pela vida. E assim é conosco. Quando Deus nos dá uma ordem e nós desobedecemos, trazemos consequências. E às vezes as consequências não são ali rápida, passou, não. São consequências que vão durar por muitos anos, que muita gente pode sofrer junto, que pessoas, sua família vai sofrer. Então, tudo antes de fazermos as coisas, antes de não ajam por impulso, pare, pense, fala assim, será que isso é o certo a fazer? Não é melhor eu orar antes? Não é melhor eu falar com Deus? Mas Deus falou que era para mim fazer? Mas Deus falou que não era para mim fazer, por que eu vou fazer? A gente tem que começar a pensar, porque será que a gente quer ter uma vida de paz? Uma vida que mesmo em meio a tudo ao caos, nós conseguimos termos paz? Porque você pode saber, a vida do cristão não é só alegria, não é tempo bom. Mas nos tempos difíceis nós conseguimos ter paz, alegria verdadeira, não aquela alegria momentânea. Porque às vezes mesmo sofrendo, doente, os cristãos estão lá lendo a Bíblia, orando pelos outros, sorrindo, porque isso é a verdadeira alegria, é uma vida de paz, em meio muitas vezes ao caos, né? Não quer dizer que nós não teremos problemas, quer dizer que nós enfrentaremos as circunstâncias difíceis da vida tendo paz, alegria, com Deus ao nosso lado, abençoados, né? Então, esse é o foco da nossa aula de hoje. Será que valeu a pena desobedecer a palavra do Senhor? Será que muitas vezes nós não fazemos isso também como Adão e Eva e esquecemos as palavras que o Senhor nos falou, esquecemos das promessas que Deus nos deixou, trocamos todas aquelas promessas por momentos de felicidade, momentos que não deveríamos ter, coisas erradas que fazemos que nós sabemos que não estão agradando a Deus? Foi o que aconteceu. E muitas vezes, como nós fazemos isso, Deus se aborrece conosco, né? E isso não quer dizer que Deus me perdoa, que eu não vou ter consequências. Pelo contrário, Deus te perdoa, mas você vai colher as consequências das suas atitudes feitas erradas, né? Como Adão e Eva fizeram, foram perdoados, mas o que? Tiveram as suas consequências. Eles tiveram que, durante toda a vida, levar as suas consequências. E até hoje nós seguimos o que? Nós seguimos colhendo consequências daquela atitude. Então, sempre pense no que fazeremos. Não esqueçam das palavras de Deus sobre vocês. Não esqueçam as promessas, os mandamentos, os conselhos de seus pais. Leiam, orem a Bíblia, que lá tem todas as respostas. Quando tiverem dúvida do que fazer, vai ler a Bíblia, vai orar, pede conselho com uma pessoa de Deus, para as tias da escola dominical, para os pais de vocês, para as coordenadoras, para o pastor. Sempre vai ter um monte de pessoas ao redor de vocês usada por Deus. Ou você pode orar e falar com o próprio Deus que te trará esclarecimento para não fazer como Adão e Eva fez, acabar aborrecendo, trazendo a ira de Deus sobre vocês. Essa é a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa aula, vamos continuar orando para que Deus possa nos guardar, nos livrar e que Deus venha abençoar a nossa nação, que essa pandemia acabe logo, não é verdade? Então, feche seus olhos e vamos lá. Senhor Deus, eu agradeço pela oportunidade, agradeço, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, agradecemos, Senhor, porque temos nossos pecados perdoados. Nós agradecemos porque sabemos que muitas vezes, Senhor, nós, Senhor, acabamos aborrecendo o Senhor, acabamos pecando, Senhor, e mesmo assim o Senhor não nos deixa. O Senhor continua dos nossos lados. Senhor, ilumina os nossos caminhos e abra nossas mentes, Senhor. Te pedimos sobre a nossa nação, te pedimos sobre o mundo e clamamos por cura, Senhor. Te pedimos, Senhor, nos dê uma boa semana, uma semana abençoada, pelo poder do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Fiquem com Deus, se cuidem. Um beijo e tchau, tchau.